Vamos lá, gente, para mais um vídeo do canal Megamente. Dessa vez a gente entra com o último vídeo da sequência, que é o grupo de socorro externo. Agora a gente finaliza a questão de CAV e CBINC. Vamos lá? Bom, grupo de socorro externo. Qual o propósito do grupo de socorro externo? Assim como o CAV tem o seu propósito, o grupo de socorro externo também tem o seu, que é prestar o auxílio de material e pessoal para o combate a qualquer avaria, mas isso é em outros navios e que pode acontecer no porto ou no mar, e ainda em instalações de terra. Bom, e quando é que o GSE deve ser acionado? Quem é que deve acionar o GSE a bordo? O GSE, ele deve ser acionado a bordo ou pelo oficial de serviço no porto ou pelo oficial do quarto, no passadiço em viagem. Isso vai depender da condição do navio. E ele vai acionar o GSE toda vez que for constatada uma situação de emergência externa. O grupo de GSE, possuindo uma estrutura de reparo de cabo, formará a bordo em local determinado pela organização administrativa. Como eu já falei em vídeos anteriores, a organização administrativa é responsável por determinar em que lugar o grupo vai formar. Não confunda a organização administrativa pela organização de combate. Quem determina a área de atuação, o local onde vai se formar, é a organização administrativa. Agora, sobre o material do GSE. Existe um material específico e separado. Essa separação do material do GSE, ela vai obedecer a uma lista de dotação de material de CAV que é específica para cada classe de navio. E isso aí já caiu em prova, tá, gente? A OM responsável pela elaboração dessa lista de dotação de material do CAV é a DEN, Diretoria de Engenharia Naval. Essa diretoria vai adicionar esse material a uma lista que vai compor sacos de lonas que serão numerados pelo tipo de avaria a combater. Esse grupo deve ser capaz de combater avarias como incêndios e efetuar escoramentos, tamponamentos, percentagens, além de prestar os primeiros socorros ao pessoal ferido. E esse material a ser transportado para a FANA, ele tem que ser selecionado em função do tipo de avaria que vai ser combatido. Agora, quando muitas unidades navais estiverem reunidas numa mesma região? Bom, nesse caso, é claro que se não estiver a força sobre ameaça, não estiver em situação de ameaça, de combate, por ocasião de qualquer emergência dessas OMs, dessa força, será determinado a imediata mobilização de socorros externos nas demais unidades. O que ele quer dizer aqui? Bom, vamos supor que a gente está lá na base naval do Rio de Janeiro. Um navio começa a pegar fogo. Então, todos os outros navios atracados ao cais vão responder a essa avaria como grupo de socorro externo. Eles vão apoiar aquele navio que está sofrendo o sinistro. É necessário nessa situação que haja uma coordenação de todos esses recursos humanos e materiais. Mas atenção, o GSE só deve subir a bordo de um navio sinistrado após o mais antigo desse grupo haver se apresentado naquele navio e recebido permissão para tal. Não é porque o navio está pegando fogo que a gente vai sair entrando desesperado. Não, tudo tem que ter uma coordenação. Assim, os grupos vão permanecer à distância do navio que está sendo socorrido. Se estiver no mar, eles vão pairar ao largo em suas lanchas. E se estiver no cais, se o navio estiver atracado, eles vão formar ao cais. Isso vai depender do caso, até que o efetivo emprego desse pessoal seja determinado. Na ocorrência de um sinistro com o navio atracado ao cais, um militar do GSE vai ter que ir lá no navio que está sofrendo um incêndio. Esse militar que vai lá no navio, ele não vai lá de agarra não. Ele vai lá munido de um PRC para que possa levantar quais seriam as necessidades desse material e de pessoal. Enquanto que o pessoal a bordo, o seu pessoal a bordo do seu navio, está se preparando, se parlamentando e separando qual as bolsas, qual a numeração das bolsas de lona que eles deverão levar para a área do navio sinistrado, ou seja, qual o material que eles vão usar para atender a esse grupo de socorro externo. Então, para que saiba, enquanto o pessoal está se organizando, o mais antigo desse pessoal vai até o navio sinistrado com PRC e fica sabendo, vem cá, é incêndio, é alagamento,
Um militar do navio sinistrado vai falar assim, não, nós estamos tendo alagamento. Esse militar que está portando o PRC, ele vai chamar pelo PRC o seu grupo de socorro externo e falar assim, ó, o material que vocês vão trazer é o material correspondente à avaria de alagamento, para que não atrase a faina, porque se você for levar todo o material de incêndio e também de alagamento, mais pessoal será necessário e mais tempo também será demandado. Atenção, deve existir um detalhe fixo de GSE para a situação de toda a guarnição a bordo. Em qualquer situação, deverá estar prevista a rendição dos componentes do GSE caso estejam de serviço no horário ou que o GSE for acionado. É claro que isso pode ser conseguido, por exemplo, detalhando uma equipe titular e outra reserva, para não atrapalhar na questão do pessoal não guarnecer em virtude de estar no horário de serviço. Ao ser acionado o GSE, as duas equipes comparecem ao reunir. Deve ser levada em consideração a análise de postos não vitais de acordo com a organização de combate do navio. É a organização de combate do navio que vai determinar quais esses postos que deverão ser desguarnecidos por uma ocasião de acionamento do GSE. Esses grupos, já estabelecidos, ao se deslocarem de bordo, devem manter comunicação com o seu navio. Já um navio com sinistro a bordo, ele tem que possuir no porta-ó ou em outra estação, conforme a situação, um oficial que deverá ser o responsável pela atribuição de priorizar o emprego a bordo do pessoal e do material enviado para o GSE. Deve ser considerado prioritário, quando aplicado, o emprego pelo navio sinistrado do GSE dos navios da mesma classe. É isso aí. Então, quando chegar o GSE a bordo, ele vai perguntar, vem cá, esse GSE é de qual navio? Ah, esse é do CT. Não. Esse é da fragata. Sim, fragata é a fragata que está pegando fogo. Então, esse GSE é da fragata? Sim. Então, avança esse GSE como prioridade. Porque é da mesma classe, logo, eles compreendem melhor a dinâmica de incêndio ou de combate à avaria dessa classe de navio. Além disso, também tem que ser considerado, isso é claro, quando for aplicável, a distribuição do pessoal desses grupos no apoio indireto à faina com a realização de contenções e primeiros socorros. O responsável pela faina no navio com sinistro deverá possuir no porta-ó ou em local designado para receber o GSE um diagrama do navio que vai apresentar os compartimentos e os convédios da área do sinistro. Então, quando chega ao responsável pela faina, ele vai mostrar esse diagrama e dizer, ó, o incêndio é aqui. Esse diagrama é como se fosse um mapa do navio. Aí nós temos um quadro que demonstra a composição do GSE. Quais são as funções e o número de pessoas mínimo e ideal para o guarnecimento do tipo de avaria. Bom, encarregado. Em todas as situações, nós teremos o encarregado do GSE, tanto alagamento quanto incêndio. Líder da cena de ação. Tanto no alagamento quanto no incêndio, nós teremos apenas um líder. Teremos também apenas um controlador de máscara. Agora começa a mudar, porque turma de incêndio, eu tenho que ter no mínimo 3, só que o ideal é 4 para incêndio. Na turma de bombas, eu tenho que ter no mínimo 2, só que o ideal seriam 3 militares guarnecendo a turma de bombas. Isso ocorre tanto na faina de alagamento quanto na faina de incêndio. Já a turma de alagamento precisa ter no mínimo 3 militares e o ideal seria 4. O sinaleiro. O sinaleiro em qualquer situação vai ter um só. O mesmo ocorre com a turma de primeiro socorro. A composição de GSE na turma de primeiro socorro vai ser só um homem. Tanto para alagamento quanto para a faina de incêndio. Guarnição da lancha. Guarnição da lancha são 3 homens. É o patrão, o proeiro e o popeiro. Em todas as situações. Já caiu na sua prova para você identificar o total da composição do GSE na faina de incêndio ou alagamento. Então, são 13, 15, 14, 16. Então, isso aí, alagamento seriam os números ímpares. 13 o mínimo, 15 o ideal. E para o incêndio, seriam os pares, que é 14 o mínimo e 16 o ideal. Agora sobre o líder da turma de incêndio. Bom,
O líder da turma de incêndio é o responsável pela câmera de imagem térmica, como nós já falamos em vídeos anteriores. 2 militares das turmas de bombas podem auxiliar em qualquer faina. É claro que isso vai acontecer depois que essa bomba já tiver sido colocada em funcionamento. Eu estou falando da bomba portátil de Sebin ou aquela bomba submersível que a gente já conhece. O outro militar que sobrou da turma de bombas fica junto à bomba enquanto ela estiver em funcionamento. Os militares relacionados têm que ser qualificados, como por exemplo, o militar da turma de incêndio tem que ter cursado o curso de Sebin. O socorrista tem que ter cursado o PRISOC e assim sucessivamente. E é claro que esses militares devem possuir experiência. Por exemplo, o militar que vai para o GSE, ele deve no mínimo exercer uma função no reparo de cabo. Isso é para melhorar a execução dessas tarefas. Nós temos que ter um pessoal apropriado para poder executar a faina de socorro externo. Bom, gente, com isso aqui a gente termina definitivamente o assunto Sebin que cabe.